Olá, professor Alexinaldo, essa é a aula 24 do livro 6, Física 3, Fenômenos Sonoros. Vamos falar sobre reforço, reverberação e eco, e ainda sobre refração, difração de onda sonora e batimento. Vamos também, nessa videoaula, resolver as 4 atividades de sala. Então vamos lá. Bom, reforço, reverberação e eco. O reforço acontece quando a distância entre o ouvido e a superfície refletora é muito pequena. O som refletido retorna num pequeníssimo intervalo de tempo. A sensação é de um som mais intenso. Ok? Então, isso acontece por quê? Porque o som que é produzido por suas cordas vocais sai pela sua boca, bate em alguma superfície refletora e retorna para o seu ouvido, formando uma espécie de ressonância. Ok? Então, o som ele tem uma mesma frequência de retorno, é lógico, e vai entrar em ressonância com o seu tímpano. Então, o seu tímpano ele vai vibrar numa amplitude maior e você vai ter aquela sensação de som mais intenso. Tudo bem? Mas isso acontece quando você está muito próximo da superfície refletora. Reverberação. Bom, a distância entre o ouvido e a superfície refletora ela está de tal forma que o som refletido retorna para o ouvido em menos de 0,1 segundo e atinge o tímpano ainda vibrando em decorrência do som emitido. Então, na reverberação, nós temos uma sensação de prolongamento do som. Ok? Então, você emite o som, o tímpano começa a vibrar já a partir da vibração das cordas vocais. Esse som viaja até um refletor, retorna, e quando ele retorna, ele ainda pega o tímpano vibrando, mas pega o tímpano vibrando já na sua parte terminal. E então ele volta a ser vibrado por aquele som que retornou. E isso dá ao tímpano uma vibração por um tempo maior. Okay? Se o som não retornasse, o tímpano iria decair a sua vibração, a sua amplitude, até voltar ao repouso. Mas como o som retornou em menos de 0,1 segundo, ele ainda pegou o tímpano vibrando e deu continuidade por mais algum tempo a esta vibração. É isso que nos dá a sensação de prolongamento do som, um breve prolongamento do som. Então nós temos aí o exemplo mostrado nessa figura. O som ele é refletido em todas as superfícies, ok? Chegando até um ouvinte ali. Tá? Então ali naquela região do ouvinte, ele pode sofrer os fenômenos de interferência no encontro dos sons e também pode, lá dentro do ouvido dele, a depender da posição onde ele esteja, perceber reforço, reverberação ou eco. Tá? Bom, a reverberação acontece quando a distância entre a fonte sonora e a superfície refletora é inferior a 17 metros. Isso daqui, pessoal, é levando em consideração uma velocidade do som de aproximadamente 340 metros por segundo, que é a velocidade mais usada nas questões. Por quê? Porque fazendo isso, o ΔT, o intervalo, vai ficar inferior a 0,1 segundo. Ok? É só você ver aqui, ó, V igual a lambda vezes F, velocidade 340 metros por segundo. Tá? Comprimento de onda, lambda, frequência F. Por outro lado, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, quando a velocidade é 340 metros por segundo e o ΔS é de 17 metros de ida e de volta, porque estamos falando de ida e volta, a reflexão, 34,
e isso vai dar um ΔT de 34 dividido por 340, 0,1. Tudo bem? Então, esse é o referencial para essa velocidade. Para essa velocidade aqui, você pode determinar, se souber a frequência, o comprimento de onda ou vice-versa. Tudo bem? Bom, então, veja que não importa para acontecer a reverberação qual é o comprimento de onda ou qual é a frequência do som. O que importa é que a distância seja inferior a 17 metros. Qualquer som, dos mais agudos aos mais graves, podem sofrer o fenômeno da reverberação se o refletor, para esta velocidade daqui, estiver a menos de 17 metros, porque aí o tempo de retorno vai ser inferior a 0,1 segundo, e aí vai pegar o tímpano vibrando. Então, você pode ter ondas com alto comprimento de onda e baixa frequência, ou ondas com pequeno comprimento de onda e alta frequência. Não importa, a multiplicação desses dois fatores vai dar a velocidade do som no ar, que é constante, 340. Ok? Então, não é o comprimento de onda ou a frequência que tem a ver com a reverberação, o reforço ou o eco. O que tem a ver realmente é a distância do refletor. Tudo bem? Que nós já vimos aqui que quando ela é inferior a 17 metros, o retorno do som, o som refletido, ainda pega o tímpano vibrando do som original que saiu pelas cordas vocais. O eco acontece quando a distância entre o ouvido e a superfície refletora está de tal forma que o som refletido retorna para o ouvido em um tempo superior a 0,1 segundo, ou seja, o refletor está acima de 17 metros e atinge o tímpano em repouso. Ou seja, aquele som que saiu das cordas vocais já vibrou o tímpano já está em repouso, aí ele recebe de novo o som que ele emitiu. Aí ele distingue totalmente o som que foi do som que retornou. Esses sons não se misturam, vamos dizer assim. Ok? Então, a sensação aqui é de repetição do som. Então, em todos esses casos, o fenômeno principal é a reflexão do som. E usamos a fórmula da velocidade V, distância D e ΔT como intervalo de tempo desta maneira. Por que nós dobramos a distância? Porque, por se tratar de reflexão do som, nós temos que lembrar que o som vai uma distância d e retorna uma distância d. Então, o caminho total percorrido pelo som vai ser sempre 2d, em todos esses casos aqui, de reforço, reverberação ou eco. Então, aqui nós chamamos de equação do eco. Tudo bem? Um tipo interessante é o batimento. Neste caso aqui, um tipo de fenômeno sonoro interessante é o batimento, se dá quando ondas que têm frequências muito próximas e amplitudes muito próximas, elas se encontram no mesmo local, na mesma região do espaço. Quando isso acontece, nós temos um fenômeno que produz como onda resultante uma onda que alterna de intensidade. Ela alterna entre um som mais intenso, um som menos intenso, um som mais intenso, um som menos intenso. Ok? Veja que do lado esquerdo nós temos essa fonte sonora F1 emitindo essa onda vermelha de comprimento de onda lambda1. Do outro lado direito nós temos essa fonte sonora F2 emitindo essa onda sonora azul de comprimento de onda lambda2. Só que lambda1 está muito próximo de lambda2, não são exatamente iguais, mas são ligeiramente diferentes. Em termos de frequência, as frequências são muito próximas também. E aí você pode perguntar, bom, próximas quanto?
Para nós percebermos, para nosso ouvido perceber o batimento, a diferença de frequência costuma ser da ordem de unidades de Hertz. Então, por exemplo, nós temos aqui 440 Hz saindo pela fonte F1, nota musical Lá. Do outro lado temos a fonte F2 emitindo 442 Hz. O nosso ouvido percebe esses dois sons da mesma maneira. O nosso ouvido não tem sensibilidade e vai perceber que este som aqui também é nota musical Lá, tão igual a outra. Mas, na verdade, fisicamente existe uma pequena diferença entre o comprimento de onda de um e de outro. Então, você vai ter no encontro dessas duas ondas momentos em que as duas energias se somam, tanto a azul quanto a vermelha, dando aqui uma crista em altura máxima. Vai ter um momento também em que as energias se anulam, porque são opostas, dando aqui energia mínima ou nulidade do sinal. Então, ora você vai ter regiões de interferência construtiva alternada por regiões de interferência destrutiva. Isso vai dar uma variação, o som ficará trêmulo. Ora o som forte, ora o som bem fraquinho, ora o som forte e por aí vai. Bom, se nós fizermos essa outra envoltória aqui, nós vamos desenhar a figura típica do batimento. Essa outra curva envoltória aqui vai produzir a figura típica do batimento. Ok? Bom, esse som roxo que você viu aí, aqui dentro, qual é a frequência dele? Muito simples. É você fazer a média aritmética das duas frequências. Então, neste exemplo, a frequência que está sendo batida vai ser de quanto? É só você fazer 440, mais do outro lado é 442, tudo isso dividido por 2. Então, essa frequência roxa aí vai dar 441 Hz, que para o nosso ouvido também vai ser nota musical Lá, sem nenhum problema. Agora, qual é a alternância, qual é a frequência em que se dá o batimento? Ou seja, a alternância entre máximos e mínimos. Quantas vezes você ouve o som ficar fraco e forte por segundo? Bom, aí você tem a frequência do batimento. A frequência do batimento é a frequência desta figura envoltória do vermelho. Aí basta você fazer a frequência do batimento como a frequência maior, 442, menos a frequência menor, 440. Então, 2 Hz significa dizer que a cada 2 ciclos por segundo o som vai alternar a sua intensidade entre máximo e mínimo, 2 vezes por segundo. Ok? Então, vamos assistir a este simulador aí, onde o autor do vídeo mostra esse fenômeno, utilizando esse diapasão aí, que na verdade é um simulador, né? Vamos lá então. Fenômenos ondulatórios. Batimento. Vamos exemplificar o fenômeno do batimento com 2 diapasões que vão emitir sons de mesma intensidade e com frequências próximas F1 e F2. Próximo aos diapasões, temos um microfone que está conectado a um osciloscópio. O osciloscópio vai registrar a frequência com que o ar nas proximidades do microfone vibra à medida que o som se propaga por aquela região. Então, inicialmente, vamos percutir o diapasão de frequência F1.
vamos percutir o diapasão de frequência F2. Observe que os sons têm frequências próximas e mesma intensidade. Agora, vamos percutir simultaneamente ambos os diapasões. Vamos observar a formação de uma onda resultante da interferência dos sons emitidos, que tem frequência constante, porém intensidade variável. Chamamos de batimento as interferências construtivas que ocorrem nessas condições em intervalos de tempos iguais. Ocorre um aumento da intensidade do som da onda resultante em intervalos de tempo iguais. A frequência do som resultante, nesse caso, é dado pela média aritmética das frequências dos sons emitidos, F1 mais F2 dividido por 2. E a intensidade variável do som tem frequência de batimento dada pela subtração das frequências em módulo. Então, essas interferências construtivas que se repetem em intervalos de tempo iguais, nas condições em que as frequências são próximas, é o chamado fenômeno do batimento. A frequência com que ocorre esse fenômeno é dada pela subtração dos módulos das frequências. Ok? Bom, para nós vermos uma situação real, não uma simulação eletrônica, vamos ver este vídeo aí, que acontece no Laboratório de Física da Univesp. Tudo bem? Vamos lá, vamos chamar esse vídeo. Para esta demonstração usaremos 2 diapasões acoplados em caixas de ressonância, um diapasão menor, um martelinho com cabeça de borracha e um pêndulo de isopor pendurado com um fio fino de nylon. Iniciaremos com um experimento de ressonância. Usaremos 2 diapasões montados numa caixa de madeira, sendo que um deles tem 2 pezinhos presos nas extremidades que podem ser ajustados. Assim, ao bater o martelinho na haste do diapasão, ela irá vibrar e transmitir essa vibração para a caixa de madeira. A caixa, por sua vez, fará o ar dentro dela vibrar na mesma frequência, amplificando o som. Se posicionarmos as caixas de modo que fiquem uma de frente para a outra, ao batermos em um dos diapasões, podemos notar que o outro diapasão também começa a vibrar. Isso ocorre pelo fenômeno da ressonância. Como as frequências de vibração dos 2 diapasões são praticamente iguais, a energia de vibração de um deles é transmitida para o outro através do som, ou seja, por meio da vibração do ar dentro das caixas de ressonância. Agora vamos modificar a frequência de vibração de um dos diapasões, ajustando a posição do pezinho na extremidade. Dessa forma, o diapasão irá vibrar com uma frequência levemente menor se comparada com a frequência do outro diapasão. Por
causa desta pequena diferença entre as frequências, podemos ouvir o som de um deles interferindo com o som produzido pelo outro, tendo como resultado o fenômeno chamado de batimento. Mudando um pouco mais a posição do pezinho, podemos ouvir a mudança na frequência do batimento, que fica um pouco menor. Podemos ainda fazer um outro experimento usando um diapasão menor, mas que tem a mesma frequência. Assim, quando posto para vibrar, ele também excitará o ar dentro da caixa de ressonância que amplificará o som. A frequência de vibração deste diapasão é muito alta e quase não conseguimos ver suas hastes se movendo. Para mostrar que elas estão vibrando, vamos encostar uma das hastes num pêndulo de isopor, que por ser leve, se deslocará devido ao impulso recebido pela haste em movimento e em alta velocidade. Usando o mesmo pêndulo de isopor, vamos agora mostrar que, de fato, a vibração de um dos diapasões pode fazer o outro diapasão vibrar por meio da ressonância, ou seja, haverá transmissão de energia através do som transmitido de uma caixa para outra. O diapasão que estava parado inicialmente começa a vibrar por causa da transmissão de energia do diapasão que foi posto para vibrar, e poderá fazer mover o pêndulo de isopor, ainda que sozinho. Bom, então, esse é o fenômeno do batimento. Então vamos para as questões de sala. Uma embarcação oceânica inspeciona o fundo do mar com ondas ultrassônicas, que se propagam a 1530 metros por segundo na água do mar. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a profundidade em metros diretamente abaixo da embarcação, se o tempo de retardo do eco for igual a 4 segundos. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: nós temos a embarcação, o mar na sua superfície aqui, e embaixo nós temos o fundo do oceano, o fundo do mar. O que vai acontecer? Ele tem aqui um dispositivo que emite e captura as ondas que são emitidas a nível de ultrassom. Então, esse dispositivo, ele vai emitir o ultrassom, que vai descer, esse é o pulso incidente, que desce uma distância d, e ele vai ser refletido de volta. Subindo também uma distância d. Fazendo isso com a velocidade indicada.
ok? Entre a emissão e a captura do sinal refletido, ele deu aí um ΔT de 4 segundos. Então, trata-se de um simples problema de movimento uniforme. Lembrando que, para o eco, para a reverberação, a fórmula é velocidade igual a 2D sobre ΔT, justamente porque o som vai e volta. Então, nesse caso, 1530 igual a 2D sobre o tempo que ele deu, que é de 4. Então, cortando aqui, nós vamos ficar com a distância igual a 1530 vezes 2, o que dá uma distância aí de 3.060 metros. Portanto, letra C. Segunda questão. O som é uma onda mecânica sendo propagado por meio de colisões entre as moléculas do meio por onde se propaga. Considere que sua velocidade de propagação em uma estrutura de aço seja de 6.000 metros por segundo. Então, a velocidade no aço é de 6.000 metros por segundo. E em uma estrutura de alumínio, então a velocidade no alumínio vai ser de 4.400 metros por segundo. Supondo que uma onda sonora refrate diretamente do aço para o alumínio, a razão, comprimento de onda do aço sobre comprimento de onda do alumínio, é igual a quanto? Né? Então, é só você lembrar da lei da refração, que você vai saber que a velocidade dessa onda no aço sobre a velocidade dela no alumínio vai ter o mesmo valor do comprimento de onda dela no aço pelo comprimento de onda dela no alumínio, ok? Porque o que é que se mantém igual em ambos os casos? A frequência dessa onda vibrando no aço é exatamente a mesma frequência vibrando no alumínio. Okay? Devido à manutenção da frequência, se a velocidade diminuiu, é porque o comprimento de onda diminuiu, na mesma proporção. Então, basta fazermos aqui, ó, 6.000 sobre 4.400 igual ao lambda do aço sobre o lambda do alumínio. Tá bom? Então, vamos cortar aqui esses dois zeros. Então, lambda do aço sobre lambda do alumínio. Ficamos aí com 60 dividido por 44. Dá para dividir por 2, em cima e embaixo, fica 30 dividido por 22. E ainda dá para dividir por 2, que vai ficar 15 dividido por 11. Então, 15 dividido por 11, letra D. Terceira questão. Um fenômeno bastante interessante ocorre quando duas ondas periódicas de frequências muito próximas, por exemplo, 100 Hz e 102 Hz, interferem entre si. A onda resultante tem uma frequência diferente daquelas que interferem entre si. Além disso, ocorre uma modulação da amplitude da onda resultante, modulação essa que apresenta uma frequência característica FO. Essa oscilação na amplitude da onda resultante é denominada batimento. Pelos dados fornecidos, pode-se afirmar que a frequência de batimento produzida na interferência entre as ondas de frequências F1 e F2 é, então, ele quer a frequência do batimento. A frequência do batimento é só você fazer o quê? A frequência maior menos a frequência menor. Basta isso. Então, aqui nós temos 102 Hz menos 100. Isso daqui, 2 Hz. Então, resposta letra D. Se ele perguntasse a frequência resultante, não é? Isso aqui, ó, a onda resultante tem uma frequência diferente. Que frequência diferente é essa? A gente chama de frequência resultante, que é o quê? É a soma das duas dividido por 2.
Então, essa frequência resultante seria 101 Hz. É um som com esta frequência que fica tendo a sua intensidade oscilante 2 vezes por segundo. Ok? 4. Chladni, a incrível arte feita com som e areia. Que tal dar uma olhada em uma obra de arte na qual é possível visualizar o som? As figuras apresentadas anteriormente, conhecidas como figuras sonoras de Chladni, são formas que aparecem sobre a superfície quando estas vibram em determinadas frequências. O físico alemão Ernst Chladni, considerado o fundador da acústica, descobriu que, quando tocamos uma chapa metálica com algum objeto, como um bastão ou um arco de violino, por exemplo, ele vibra. Ao espalhar areia sobre a superfície do metal, esta se agita sobre a chapa, acumulando-se em alguns pontos, nos quais a chapa não está vibrando. Este acúmulo produz os padrões observados nas figuras. As chapas possuem inúmeras possibilidades de vibração, sendo que cada uma corresponde a uma frequência específica do som, produzindo desenhos de maior complexidade. Esse aspecto também depende de onde a superfície se encontra afixada, seu tamanho, o material com o qual é composta e sua espessura. Com base nas várias características do texto, pode-se perceber a necessidade de ocorrência de um importante fenômeno ondulatório para a geração das figuras sonoras de Chladni. Que fenômeno é esse? E em que outra aplicação cotidiana é possível encontrá-lo? Bom, veja, nós temos aqui, neste caso, uma placa, como já foi explicado em aula anterior, que tem a partir do seu centro uma vibração. A haste vibratória fica presa no seu centro. Isso vai produzir nesta placa uma onda incidente que, ao atingir a borda, vai ser refletida e vai retornar. Isso acontece em todas as direções desta área. Bom, quando o pulso vermelho se encontrar com o azul, o que vai acontecer? Vai definir regiões de interferência construtiva e destrutiva. Então, nessas figuras que nós temos aqui, todas essas regiões onde o sal ou a areia se depositam são regiões de nó, regiões onde a chapa não vibra. Então, por gravidade, o sal se deposita, formando essas figuras aqui. Ok? Essas figuras aqui que, se você, neste momento, desse um spray de material colante, você poderia fixar esses grãozinhos uns nos outros e formar a figura. Ok? Que, a depender da frequência, vai ficando cada vez mais complexa. Então, isso tem a ver com o quê? Bom, essa é uma questão que pode envolver aqui uma confusão na hora da resposta. Que fenômeno é esse e em que outra aplicação cotidiana é possível encontrá-lo? É o fenômeno da reflexão. Aplicação cotidiana, espelhos retrovisores de automóveis. Bom, acontece reflexão aqui na borda? Acontece. Então tem reflexão nesse fenômeno, porque na verdade formam-se aqui ondas estacionárias aqui dentro. Bom, refração. Refração não. Então alguém poderia ficar em dúvida de que acontece reflexão nas bordas da chapa. Mas esse de cá, refração, não, porque a onda não sai da placa, ela não muda de material. Tá? Outra, interferência. Aplicação cotidiana, películas antirreflexo das lentes de óculos. Bom, interferência. Entre a onda que está indo e a onda que está voltando, acontece interferência? Sim, acontece interferência, porque existem regiões de interferência destrutiva, que são os nós,
que é onde a areia se deposita, do pulso que vai com o pulso que retorna. Tudo bem? Isso se você estiver analisando a superfície da chapa em si mesma. Tem uma onda que vai com uma onda que volta refletida, uma interfere na outra, formando regiões de interferência construtiva e interferência destrutiva, que são os nós. Se você estiver analisando a chapa somente por ela mesma, você pode ter ficado em dúvida com interferência, porque é exatamente a interferência que pode produzir aqui, ó, uma região de nó, que é onde a areia poderia se depositar. Vamos supor aqui, ó, formou essa figura. Ok? Bom, ressonância. Aplicação cotidiana, sintonia de rádios AM e FM. Na verdade, o que ele quer que você marque nessa questão aqui é a letra D. Por que não apenas reflexão ou refração? Porque se você marcar reflexão ou refração, você vai estar se resumindo à análise apenas da chapa, apenas da placa. Mas a placa está sozinha? Não, a placa está sendo vibrada por um outro corpo. Lembre, tem uma haste ligada a um sistema vibratório que transmite a sua vibração a partir do centro da placa. Então, na verdade, esta placa aqui, ó, ela está na horizontal, mas embaixo dela tem uma haste que vibra para cima e para baixo, ligada a um aparelho que produz essa vibração e que você pode ajustar o valor da frequência, ok? Então, na verdade, o que acontece? Quando esta frequência do elemento perturbador se equipara a uma das frequências de ressonância da placa, você forma nitidamente pontos de nó, pontos, na verdade, que nesse caso serão linhas, porque é uma superfície, um conjunto de pontos, né? Então você vai ter aqui linhas de nó e nas outras áreas você vai ter interferência construtiva. Okay? Então, por exemplo, nessa figura daqui, essa daqui é uma região de interferência construtiva, essa área aqui, ó, tudo isso aqui é interferência construtiva. Tem muita vibração nessa área, aí o sal não se deposita. Já naquela outra parte ali, onde nós podemos formar esse desenho, é uma linha de nó, onde o sal se depositou. Ok? Então, para responder essa questão, ele não quer que você analise a chapa sozinha. Se você analisar a chapa sozinha, você pode pensar em reflexão, você pode pensar em interferência do pulso que foi e voltou. Ok? Mas ele quer que você pense no conjunto. Elemento perturbado, chapa. Elemento perturbador, a fonte vibratória. Por isso que a resposta aqui é a letra D, ressonância. Ok? E batimento não tem nada a ver, é falso. Porque batimento ele se dá de outra maneira quando as frequências são muito próximas, como nós vimos nos fenômenos sonoros desta aula. Ok? Então a resposta aí, a alternativa é a letra D. Obrigado. No nosso próximo encontro, vamos resolver as atividades propostas desta aula. Tudo bem? Então, tentem fazer e até o próximo encontro.